Oi, queridos alunos do oitavo ano. Nessa aula de número 17, a gente vai falar de métodos contraceptivos. O assunto até era outro, né? Era gravidez parte um. Mas eu olhando, fazendo a retrospectiva dos vídeos que eu gravei, eu percebi que eu não falei de métodos contraceptivos. E os métodos contraceptivos são muito importantes mesmo para a gente falar. Então, essa aula eu vou investir em métodos contraceptivos e na aula vindoura a gente fala da gravidez, beleza? Então, os métodos contraceptivos, galera, eu quero dizer que eles são realmente importantes porque eles impedem a concepção, ou seja, o que é concepção? Concepção é a fecundação, é a fertilização, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide e, consequentemente, a gravidez indesejável, que é a gravidez na adolescência, a gravidez que pode mudar todo o rumo de sua vida. Além disso, os métodos contraceptivos, alguns deles também funcionam como preservativos, impedindo também a transmissão de doenças, né? E as ISTs, né? A transmissão de doenças de infecções sexualmente transmissíveis, entenda. Então, realmente é muito importante esse tema. E a gente vai falar de três formas básicas de contracepção, que é os métodos de barreira, os métodos hormonais e os métodos comportamentais. Vamos começar com os métodos de barreira já no próximo slide. Agora. Então, os métodos de barreira são aqueles que criam uma barreira mecânica, uma barreira física, impedindo que o espermatozoide chegue até a tuba uterina. E se o espermatozoide não chega até a tuba uterina, não tem como ele encontrar o óvulo, porque o óvulo fica lá na tuba uterina, né? Aqui na tuba uterina, esperando o espermatozoide. Então, um exemplo ótimo de contraceptivos de barreira é o preservativo masculino e o preservativo feminino, né? O preservativo masculino que é dessa forma que é utilizado, né? Você coloca com o pênis ereto um pouco antes da relação sexual, imediatamente antes da relação sexual, né? Segura aqui na pontinha para não ficar ar, porque se esse espaço ficar preenchido de ar, pode ser que estoure quando os gametas, o sêmen, né, ficar preso aí na camisinha. Uma vez mantida a relação sexual, tira a camisinha, amarra, joga no lixeiro. Então perceba que além de ser um método de barreira, porque barra os espermatozoides, impedindo que eles cheguem até o óvulo e aconteça a concepção, ou seja, um método contraceptivo, também é um preservativo, visto que impede a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor, infecções sexualmente transmissíveis, não é isso? Então veja, e aí a gente tem o preservativo feminino, a camisinha feminina, que é menos conhecida, mas também lá no posto de saúde, se a pessoa quiser, obviamente, tem lá tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. A camisinha feminina tem esses dois anéis, um fica lá no fundo da mucosa vaginal e outra fica aqui do lado de fora, né? E pode ser colocado horas e horas antes da relação sexual, que aí também tem a função contraceptiva de barreira, né? Um método de barreira, contém o espermatozoide e também tem a função de preservativo também. Aí a gente tem o o diafragma. O diafragma é colocado lá no fundo da vagina e tapa, ou seja, tampa o cérvix uterino, tampa o colo do útero, né? Então, consequentemente, os espermatozoides não têm como passar pelo colo do útero, e se não passam pelo colo do útero, não chegam no corpo do útero e não chegam aqui nas tubas uterinas e, consequentemente, não tem como fecundar o óvulo, né? Então, também é um método de barreira, né? Então, ele é uma barreira física, não deixando os espermatozoides passarem. Às vezes botam uma pomada espermicida, né, para matar os espermatozoides também aqui, né? E
Por último, nós temos o DIU, né, o dispositivo intrauterino. Isso aqui só o médico que coloca, né? O DIU é colocado dentro do corpo do útero, né? O útero que é esse órgão piriforme, né? Esse órgão que lembra uma pera. E o DIU, esse dispositivo intrauterino, a mulher pode ficar por anos. Aí, às vezes, tem que substituí-lo. O DIU, ele cria um ambiente inóspito ao espermatozoide, ou seja, inadequado para o espermatozoide. Então, o espermatozoide ele sobe pela vagina, né? Pela mucosa vaginal, pela cavidade da vagina, passa pelo colo do útero, chega no útero, aí o DIU cria um ambiente inadequado e o espermatozoide morre aqui mesmo. Então, o espermatozoide não consegue chegar até as tubas uterinas e, consequentemente, não consegue fecundar o óvulo que está ali esperando, ok? Vamos agora para os métodos hormonais. Os métodos hormonais são aqueles, como o próprio nome diz, que a partir de estrógeno e progesterona, consequentemente, quando esses hormônios estão em alta no corpo da mulher, a mulher não ovula, não ovocita, né? Ou seja, não lança o óvulo lá na tuba uterina. E se não lança o óvulo na tuba uterina, não tem como engravidar. O espermatozoide, portanto, percorre a cavidade vaginal, o útero, chega até a tuba uterina. Mas se lá na tuba uterina não tem óvulo, não tem como a mulher engravidar. Então, os métodos hormonais é justamente isso. Pode ser através das pílulas, né? Um ciclo. Pílula a mulher toma dia após dia, geralmente durante 21 dias. Aí passa 7 dias sem tomar para menstruar. Aí depois de 5 dias de menstruação, 7 dias, aí volta a tomar novamente, né? E aí sempre o hormônio progesterona e estrógeno vai estar em alta e ela não ovula. Se não ovula, não engravida. Mas pode ser que esse hormônio estrógeno e progesterona, né, entre no corpo da mulher de outra forma, né? Não só através de comprimidos, mas a partir de um adesivo ou de um implante subcutâneo, ou seja, um implante sob a pele, ou através de injeção, mas a função é sempre a mesma, ok? Agora vamos falar dos métodos comportamentais. Então, os métodos comportamentais são aqueles que consistem em se abster da relação sexual em certo período do ciclo menstrual, né? No caso, eu estou falando do método da tabelinha, né? O método da tabelinha, a mulher tem que saber com muita certeza, com muita assertividade o seu ciclo, e o ciclo tem que ser bem perfeito, né? Porque esse método consiste em não manter relação sexual no dia fértil da mulher, que é o dia da ovulação, provável da ovulação, 2 dias antes e 3 dias depois. Então, nesse período, ela não mantém relação sexual. Mas é um método muito difícil, né? Porque é muito difícil você saber o dia certo do que ovulou, ok? Então, o método comportamental, porque você tem esse comportamento de se abster, de não fazer relação sexual, desculpa, no seu dia fértil, né? Certo que o dia fértil dá para prever, né? 14 dias antes da menstruação, então você menstruou hoje, 14 dias no passado ovulou. Então você faz isso durante durante 3 meses seguidos, e você vai lá no calendário estimando qual é o dia que você ovula. Aí no dia da ovulação, a mulher libera uma secreção mais viscosa e aumenta em 0,5 grau Celsius a temperatura do corpo. Então aí dá para você ir controlando e saber o dia exato da ovulação. Aí você não mantém relação sexual nesses dias, ok? Então isso é um método comportamental. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. No próximo encontro a gente vai falar mais um pouco sobre ciências. Tchau, pessoal!